Sabe aquela sensação de uma culpa que a gente não sabe bem de onde vem? Como se a gente tivesse, sei lá, num julgamento por um crime que a gente nem faz ideia qual é. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa sensação, que é super universal. E para isso, vamos partir de um romance clássico que vai nos levar a uma reflexão bem profunda sobre condenação e também sobre esperança. Então, para a gente começar a entender essa sensação, a fonte que estamos analisando usa uma analogia literária. E olha, é uma analogia muito, muito poderosa. E é exatamente isso. A genialidade do Kafka foi justamente conseguir colocar no papel essa ansiedade, sabe? A de ser julgado sem nem saber qual é a acusação. Imagina só. É como viver debaixo de uma sombra o tempo todo. Uma condenação que você não consegue nem entender, muito menos combater. E aí que vem a primeira grande virada de chave do nosso material de hoje. A ideia aqui é que essa história não é só sobre um personagem de um livro. Não. É sobre a condição de toda a humanidade. A tese é que todos nós estaríamos, de certa forma, passando por um processo parecido, enfrentando um veredito do próprio Criador do universo. É um conceito bem forte, né? E ele prepara o terreno para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Ok, então se existe esse julgamento universal, a pergunta que fica é: qual é a acusação? Do que a humanidade inteira estaria sendo acusada? A resposta, segundo a nossa fonte, se resume a uma palavra bem poderosa. A acusação é o pecado. Mas calma, nesse contexto, a gente não está falando só de um erro moral, de uma coisa ou outra que se faz de errado. A ideia aqui é mais profunda. É sobre uma condição que, de acordo com o texto, já vem com uma sentença, e uma sentença bem pesada, considerada inevitável. E qual seria essa sentença? Bom, ela é bem direta, sem rodeios. É apresentada como uma lei fundamental. A alma que pecar, essa morrerá. É isso. Ponto final. É o resultado inevitável desse julgamento. Uma declaração que, à primeira vista, parece inescapável. Mas bem quando tudo parece perdido, quando a situação parece não ter saída nenhuma, a narrativa dá um giro de 180 graus. Acontece uma reviravolta completa que anula totalmente esse veredito. E a solução central, o ponto de virada, está toda contida nesta declaração. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a grande reviravolta da história que estamos contando. É uma realidade completamente nova, onde aquela sentença simplesmente não existe mais. Foi cancelada. Tá, mas como isso funciona na prática? Como essa anulação acontece? A resposta, segundo o material, está numa escolha fundamental que se apresenta. Uma decisão entre duas maneiras completamente opostas de viver. De um lado, a gente tem o que é chamado de inclinação da carne. Dá para pensar nisso como viver sendo guiado só pelos nossos instintos mais básicos, sabe? Nossos desejos brutos. E esse jeito de viver é descrito como um estado de inimizade, de conflito natural com o divino. E o contraste aqui é total. Um caminho, o da carne, tem como resultado a morte. O outro, o do espírito, leva à vida e à paz. Então, a questão fundamental que se coloca não é só sobre ser bom ou mal de vez em quando. É mais profundo. É sobre qual força está no comando, no controle da nossa vida. E o mais incrível é que essa esperança toda não se limita só à humanidade. A ideia aqui cresce de um jeito impressionante. Ela se expande para abraçar o cosmos inteiro. Olha que imagem poética e forte essa. A de que toda a criação geme, como se estivesse sentindo dores de parto. O que isso sugere? Que o universo inteiro está, de alguma forma, quebrado, corrompido, e que ele aguarda ansiosamente pela sua própria redenção, pela sua própria libertação. E veja bem, isso é apresentado não só como uma metáfora bonita. É como se fosse uma antecipação cósmica. O próprio universo estaria esperando para ser liberto, para ser restaurado. E essa esperança universal está diretamente conectada à redenção da humanidade. Então, vamos amarrar as pontas. Qual é o veredito final de todo esse processo? A gente começou lá com o julgamento meio kafkiano, sem esperança, né? Mas a gente termina num lugar, nossa, profundamente diferente. Lembra do personagem do Kafka que morre como um cão, sem entender nada? Pois é. Aqui, o veredito final é o oposto. É justificação. E por quê? Porque, segundo o texto, a dívida que gerou todo o processo foi paga. Paga por outra pessoa, Jesus Cristo. Então, o caminho todo pode ser resumido nesses 3 passos.
Primeiro, a humanidade está sob uma sentença de morte por causa do pecado. Segundo, Jesus Cristo paga essa dívida, anulando a sentença. E terceiro, quem crê recebe o espírito de adoção e se torna literalmente filho de Deus. A jornada é essa, de um criminoso acusado para um membro da família. A conclusão, então, é muito maior do que uma solução pessoal. Ela é cósmica. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para a gente pensar. Se o universo inteiro está gemendo, esperando por liberdade, qual é o nosso verdadeiro propósito? Qual é a nossa esperança dentro dessa narrativa tão grandiosa?